Vav Amud Beit, nas palavras Venichtov Bereisha de Chodesh Rishon. Estão comigo? Venichtov Bereisha de Chodesh Rishon, Ve'adar Nichtov de Chodesh Sheni. Tem um Tosfot Aval, é quase nessa linha, duas para cima. Certo? Duas para cima. Benichtov, no meio da linha. Benichtov Bereisha de Chodesh Rishon, Ve'adar Nichtov de Chodesh Sheni. Por que a Torá não escreve então primeiro Pesach que foi mandado em Nissan e depois Pesach que foi mandado em Iyar, que foi a Pesach Sheni, que é depois? Por que escreveu Pesach Sheni junto com o Pesach que estava Pesach? Então vai ver que isso é uma prova para Rachamim falaram que é 30 dias antes que tem que falar sobre o Chag. Amarav Menash Abar Tachlif Mishmederav Zotomeret En Mukdam Echar Batorá. Vamos falar então que a Torá não tem ordem cronológica. Falou do primeiro Pesach, depois falou do segundo Pesach. Não tem ordem cronológica. Ela falou do segundo quando foi perto do segundo, falou do primeiro quando foi perto do primeiro, mas não tem ordem de cronológica na Torá. Não tem Mukdam Meochar, não tem antes e depois. Amaravá falou Amran ela betrei Inyanet. Avar Bechad Inyana, mais de Mukdam Mukdam, mais de Meochar Meochar. Falaram, essa regra é Mukdam Meochar Batorá, que não tem ordem cronológica, só quando tem dois assuntos, dois parashot. Aí você pode falar que talvez uma paraxá foi antes da outra, talvez pode ser. Agora, quando você está tudo no mesmo lugar, tudo falando no mesmo paraxá, aí não, paraxá que não é da divisão nova de paraxá é daquela paraxá Sutumá, paraxá Ptuchá, está tudo no mesmo parágrafo, vamos dizer assim. Mas de Mukdam Mukdam, mas de Meochar Meochar. Eu estou escrito antes, estou depois. Dei lá tem mais, você falar assim, Klal o Prat, En Baklal la Mashaba Prat, de no Prat o Klalo. A gente tem duas regras de entender a Torá. Klal o Prat, o Prat o Klalo. A gente fala todo dia de Mera, Bishmel Amer, Bishlosh Tremidot, da Torá. Uma delas é Klal o Prat, outra é Prat o Klalo. O que quer dizer isso? Uma é quando você fala a regra primeiro, depois você fala um caso dessa regra. Quando você fala a regra primeiro, e depois você fala um caso dessa regra, o caso ele veio explicar, ele veio acrescentar na regra geral. Quando o caso está depois, quando o caso específico está depois da regra geral, então esse caso veio acrescentar a regra. Se tem alguma coisa específica nesse caso que você achava que não entrava na regra, vai entrar também. Agora, se você tem prato claro, por exemplo, então, vetu e mais, prato claro, nasce claro, mussá fala prato. Então aí ao contrário, você tem o primeiro caso específico, depois você traz na regra geral. Então você pega que a regra, ele aumenta a regra, ele aumenta aumenta ao caso. E aí você traz para tudo. Então você fala o seguinte, fala, Dilma claro prato. Então se você fala que não tem ordem cronológica, talvez o claro prato é prato claro, talvez o prato claro é claro prato. Aí você fala que não tem. Yachi fala, então não tem como falar isso. Yachi, afilo bitrei nyana inami. Fala, Gamara, se for assim, por que em dois assuntos a gente não fala a mesma coisa, que tem ordem cronológica? Gamara, nichale mande amar claro prato, merucha que me dizer, ainda nem motor be claro prato. Chape, tá bom para quem fala que se o claro prato, se a regra, o caso específico estiverem longe, aí você não fala como claro prato, porque agora você não tem mais como falar que isso aqui está na ordem cronológica porque está longe. Ela manda amar danin maika, lembra quem fala que você sim faz o din, mesmo se estiverem longe, qual que você pode falar? A filha manda amar, danin mesmo se fala para que as pessoas falam que pode fazer o din claro prato quando estão longe, anemile bechadiniana. Eu falo betreinana en danin. Você quer contar em uma paraxá? Na mesma linha, da próxima mesmo assunto, está longe de psukim, mas não está longe de paraxó. Está longe de paraxó, todo mundo fala que não pode mais fazer esse livro. Maravilha, maravilha. Abodek sarich levatel. A pessoa que faz a abdicar de Hametz, a pessoa que faz a verificação do Hametz, ele precisa anular o Hametz. Quer dizer, junto com a abdicar, você fez a abdicar de noite. É assim a Alachá hoje. A gente faz a brachá, faz a abdicar, coloca 10 pãozinhos cabalísticos, e procura, pega os pãezinhos e depois faz kol chamera vechamia. A gente faz lá todo o chametz que tiver no meu poço, não sei o que,
Mas estava falando, por que a gente faz essa anulação depois que a gente faz a verificação? E nem mesmo por na locachive. Se for por causa dos farelos não é importante. Se você quiser falar, não, uma vez que esses farelos estão dentro da sua casa, e você tranca a sua casa, então agora é como se estivesse guardando esses farelos também, agora isso é importante. Agora eu vou te dar eu vou te dar um exemplo de coisas que você guarda e não são importantes. Qual é a coisa? Tem uma braita, sofeitenim, figos que você na hora que colheu, você viu que eles não amadureceram e não vão amadurecer mais. Se você ainda tem nesse campo, por exemplo, o Meshamer Sadeu Mipnei Anavim, você guarda o seu campo por causa das uvas que elas amadurecem depois dos figos. Você acaba guardando também o quê? Esse figo ruim. Ele é uma coisa ruim que você guarda porque você guarda outras coisas. Sofei Anavim Meshamer Sadeu Mipnei Mikshot Bendrot. Assim também, uvas que você viu que não ficaram boas, você não viu que não vai amadurecer nunca. E aí você guarda por causa das abóboras, das coisas que amadurecem depois, e você acaba guardando as uvas ruins, porque você guarda outras coisas boas. Então é o mesmo caso nosso. Você está guardando farelo dentro da sua casa, você tranca a sua casa por quê? Está trancando por causa de tudo que você tem na sua casa. Você acaba guardando também o farelo que você não tem importância. Então, na hora que o balabait ele makpid, quer dizer, ele dá valor a essas frutas ruins, então tem problema se quem pegou, tem problema de roubar. Mas se o balabait quem pegou, se foi com a autorização dele, precisa tirar macer. Mas agora, se o balabait não quer saber dessas frutas, alguém perguntar para ele, vai falar, não, essa fruta aqui não estou guardando as outras. Isso aqui é porque está dentro do campo, para mim tanto faz. As pessoas todo mundo pode pegar e não precisa mais tirar macer. Então, amarava, então no nosso caso deveria ser a mesma coisa. A migalha, o farelo, não tem valor. Não tem valor para você guardar, para você fazer biur, para você fazer adoração. Então, por que se faz a anulação? Amarava, Gzerá chama Gluska Yafá Vedatei Lavei. Porque você pode acabar achando um pedaço de pão, que não é farelo. Pode acabar achando um pedaço de pão que você não achou na bricá. Um pedaço de pão que você sim guardaria, comeria. Pode achar um pedaço de cabeça no meio de pêssego. Então, depois de abdicar, você faz a anulação. Fala, por que você não faz, por que você não anula quando você achar? Está anulando se não achou nada. Agora, vira a mascaca de levar a redzura, pela verchuta caemet, pelo mato se levatel. Como é que você vai anular depois que você já está proibido de ter hametz? Depois de estar proibido de ter hametz, esse hametz não é mais seu. Se quiser proibição, se quiser, já não é mais seu hametz. A partir do momento que você já está proibido de usar hametz, a gente vai ver aqui na frente as provas. Pelo máximo, aí você não pode anular como você pode anular antes de ter a proibição de hametz. Demar Abelazar, como falou Abelazar, duas coisas não estão na propriedade da pessoa e o passuca ele coloca como se tivesse na propriedade da pessoa. Veluel, Bor Bereshut Arabim, a pessoa que cavou um poço no Bereshut Arabim. O Bereshut Arabim não é dele. Mas se acontecer alguma coisa com o poço que ele cavou, se alguém tiver algum prejuízo, a Torá coloca como se fosse dele. Por mais que não seja dele, você cavou, você é responsável. Agora, a segunda coisa, Hametz, Misheshot Remala. Hametz, a partir da sexta hora, a partir da Hatzot de Erev Pesach, já que você não tem mais permissão de usar esse Hametz não é mais seu, mas se achar, o Passuco também coloca como seu e você transgride a proibição de ter Hametz em sua posse. Fala, Gamará, vai debater. Não, se você anulou, não. Se não anulou. Tem a proibição de Bale Matzia Baleré. Por isso que você anula. Venivatlei Bearba Venivatlei Bechamesh. Fala, Gamará, por que a gente não faz anula, ao invés de anular o Hametz de noite? Por que você não anula o Hametz 1 ou 2 horas antes antes de Hatzot? Que hora que você não pode, de Oraita, que você não pode ter Hametz, é Hatzot?
Então por que você anula uma hora antes? Por que você anula logo depois de abdicar de noite? Quem mandelavas manessura o, velavas mandiura o, dirma pachá pelo mevatlei. É simples. Você não tem os mandissura ainda, você não é proibido de ter anará de cabeça. E você também não tem os mandos de biur de queimar, de anular o cabeça da abdicada, nada disso. Então você vai acabar esquecendo. Fala, por que você não anula na sexta hora, que é justamente na Hatzot, quando você é proibido pela Torá? Quem manda isso de Rabanan de Lavei, que dirá Tadamia, Velav Bershutei Kaime, Velomatsu Mevatei. Já que já tem o estudo de Rabanan, de algumas horas antes de você ter Hametz, antes da própria horário de Oraita, Hatzot, que é quando você pode trazer o Korban, então você é como se estivesse mais na sua, como não estivesse mais na sua posse. Você não pode andar. De Amar Abgid, que falou Ravgid, Amar Abchia Barossa Bararav, falou Ravgid, o nome de Abchia Barossa, o nome de Rav, a Mekadesh Michel Shaod Lemala, Afru Bechitei Kurdaniata, ele conhece aquela pessoa que casa com uma mulher Erev Pesach. E aí o que ele dá para ela? Ao invés de dar aliança, não sei o que, ele faz o Kiddushim com o Hametz. Se foi a partir da sexta hora de Erev Pesach, você não pode mais ter Hametz na sua posse, esse Kiddushim não valeu. Esse casamento não valeu. Porque já que você não pode ter, não é mais seu. Como se não fosse mais seu. Levata Elisura Lomatse, ele me batelei. Será que depois de você ser proibido, na sexta hora você não pode mais anular? Veatania fala, Braita, eu cheguei a ver Midrash, me batulou Belibó, Echad Beshabat, Echad Yom Tov. Você estava sentado no Beit Midrash, você lembrou que tinha Hametz na sua propriedade. Você pode anular o Hametz no coração, quer dizer, só pensando, porque está no Beit Midrash. Tanto faz se for Shabbat, tanto faz se for Yom Tov. Peraí, como ela fala, bicho, mas Shabbat, mas Kachateleik, quando chegar lá no Baasar de Shabbat. Vamos falar Shabbat não era Pesach ainda, vamos pôr que véspera de Pesach é o Shabbat, tá bom. Ela é Yom Tov, mas Yom Tov falou aqui, Yom Tov tem que ser em Pesach. Batarissura, é depois de já ser o tempo proibido. Então, mesmo no tempo proibido de fazer Hametz, pode anular. Fala Gamara, Maravá, Kabareakov, aqui outro caso, Akabetarabid, eu cheguei na Boskinan, Bediscar, Shesh está me gulgando, Betbachmetov, Metiare, Shema Tachmitz, Kadim Mevatel Eleig, Mikamedech Tachmitz. Isso aqui é quando está um aluno na frente do rabino dele, e está lá tendo o shiur, ele lembrou que ele tem uma massa que pode virar Hametz na casa dele, que ainda não passou o tempo de Hametz, e ele me bateu essa massa em Yom Tov, antes de virar Hametz, para não ser mais dele. Dai Kanami Dektani Ael Shabbatok Midrash. Esse dá para entender também, porque estava escrito que ele estava sentado dentro do Midrash. Então, dentro do Midrash é que ele não pode fazer tudo isso, porque se não fosse dentro do Midrash, poderia sair e chegar em casa, talvez, antes de a massa virar Hametz, uma Midrash. Amaraba Baravuna Amaraba Patsi Pshá. Um pão que secou, eu acho, que está no inglês? A vida no inglês? Depois já está velho, um pão velho. E aí você achou dentro de uma cesta em Pesach. Essa cesta você colocava Hametz antes de Pesach. E você coloca matzá em Pesach. E agora você não sabe se esse pão é Hametz ou matzá. Já que tem mais matzá, você pode comer esse pão e falar que você quer matzá. Qual é o caso? Se você sabe que é Hametz, não interessa que tem mais matzá do que Hametz na sexta, não interessa. Aqui você sabe que Hametz é proibido. Ela, Hametz e matzá, você não sabe que é Hametz ou matzá. Maíra que dá matzá. E por que você fala que você deixa comer esse pão? Porque a maioria do que está lá é matzá, e a maioria do que você coloca ali naquela cesta é matzá. A filho que lora está matzá na menina, ele bate. Mesmo que você não coloca a maioria do negócio que você coloca lá é matzá e é pão, você não poderia não ir pela maioria, ir pelo que você usou por último. Milot, como a gente vê na Mishnah, em Shkalim, as moedas que você acha na frente das pessoas que vendem animal em Jerusalém, você tem que falar que é Maser Sheni, porque a maioria das pessoas que compram lá esses animais, compram com dinheiro de Maser Sheni, que é o dinheiro que você tem que levar para comer Jerusalém. Harabait, Hulin, mas se foi no Harabait, você fala que não é Hulin, é Hol, não tem problema. Você pode achar, se quem achou pode usar.
Porque a maioria das moedas que perdem lá é durante o ano e não perto não de Maser Sheni, e não então são de Huna. Berushalayim, agora se foi em Yerushalayim, se foi perto das feiras de Yerushalayim, Bishat Aregel Maser, se é perto dos regalim, pensa que Shabbat Sukkot, então vamos falar que é Maser, porque a gente aproveita para trazer Maser para comer lá. Bisharemot Hashanah, Hulin, se for no resto do ano, vamos falar que é Hulin. Então depende do que? Da maioria. Por isso que no nosso caso da cesta do pão, da matzah, você fala que depende do que se colocou a maioria. Amarav Shmaya Barzeira, Maitama, Roel Veshuk Yerushalayim, Mashin Kabed Becholom. Por que o Tana falou diferença entre Emot Aregel e Emot Hashanah? Que Emot Hashanah é Hulin e Emot Aregel seria proibido, você falaria que é de Maaser. Roel Veshuk Yerushalayim, Mashin Kabed Becholom. Porque as pessoas, eles sempre, cabelo, quer dizer, eles limpavam. As ruas de Jerusalém eram limpas. Então, com certeza não deve ter sobrado nada de Emot Hashanah pro tempo de regra, porque já limparam. Alma Amrina, mas pode falar, Kamei, Azle, Leiveane, Achrina Ninhu. Achanami, Neima, Kama, Azle, Veai, Deaid, Neir. Então, aqui também. Lá a gente fala que uma vez, esses que estavam, o dinheiro que estava lá antes do regra, com certeza já limparam, já pegaram. E esse que está agora das pessoas que estão por regra, vamos falar que é Maser Sheni. Então, aqui também a gente pode falar o quê? Que esse pão seco lá que está nessa cesta, vamos falar que a gente já limpou todo o Hametz. Isso aqui com certeza é matzah, que a gente usa por último. Fala, Shanayacha, Dei puxa, morria, relavei. Não, uma vez que você vê que está velho, pode ser que não é matzah. Então você não pode ver o que é por último, você tem que ver o que mais usaram lá. E puxa morrer relavei, que era tá matzah mahave. Fala, e se esse negócio porque tá velho, você prova que pode não ser matzah, por que você fala que é matzah? Amaraba lotema, sheravta matzah, ela ema sherabuye mei matzah elavei. Não vamos falar que você já colocou mais matzah que pão. Vamos falar que você já tem mais dias de matzah do que pode ser de pão. Você está no primeiro dia do Hag. Você está no primeiro dia do Hag. No primeiro dia do Hag você botou muita matzah, mas não pode ser de antes. Não. Você está lá para o final do Hag. E aí, se fosse pão, com certeza não teria aguentado. Não estaria assim. Seria muito pior. E aí você fala que é matzah, porque já tem mais dias de matzah do que dias de pão. E ahi, se for assim, pshita. É lógico que você pode falar que é matzah. Por que você poderia pensar que é chametz? Fala, lotzricha de puxa merobe, mal de tema queima de puxa merobe, igalia milta de vadai chametz malha ou não. Você tem que falar porque pode estar muito seco, pode estar muito seco, você pode falar que aqui é com certeza da chametz, kamashmaran, queima de raboia me matzah elavei, abrindo koloma veoma da hama chamima afa usta elavei ve apshat fei. Então você pode falar que mesmo se estiver muito seco, você pode achar que é chametz, fala não. Uma vez que já tem mais dias de Pesach, mais dias de matzah do que matzah, e você pode falar que agora ele ficou muito seco, porque todo dia você vai colocando matzah nova em cima e aí foi secando ele embaixo. Será que a gente fala que a gente vai atrás da última que a gente usou, o último uso? A Tânia tem a braita que para na Deus barulho de Omer, tem baixo de Shtam Shuba, Maot Hulin, Maot Maser, uma cesta que você usou para botar moeda de Hulin, moeda que você pode usar direto, moeda de Maaser Sheni, Imrov Hulin, Imrov Maaser. Se você achou uma moeda lá depois, é Hulin. Se você usou mais de Maaser Sheni, vê a mai, por quê? Vamos atrás do último uso. Se o último uso foi Maaser, e o último uso foi Hulin. É Hulin. Se você usa o mais usado, a Maravanach, Barita, que é mais no qual o caso, que acontece? Shubá, Maot Hulin, o Maot Maaser, vem Odin, Meizemei, Basov. Você usou para os dois, você não sabe qual foi o último. Então você vê qual você mais usou. Ravida, ele dá outra explicação, que gosta de Tziburim. Você usou os dois juntos. Num canto você colocou Hulin, no outro canto você colocou Maaser Sheni. E agora você não lembra agora qual você tempo que você usou junto. Rav Papa que quando destacar Veguma. Rav Papa fala que é o caso que você ouviu ela, tipo num buraco dessa cesta. Como se estivesse num fundo, não sei o quê. E aí você não sabe o que sobrou adiante, sobrou depois disso aqui. Maravilha, vamos voltar para o Abdikat Hametz. A Bodek Serek Shevarech. A pessoa que faz Abdikat precisa fazer Brachá.
Rav Papi Amar, Mishmei de Rava, Rav Papi fala em nome de Rava, Omer, você fala, Hashem Shem Tov Tzvanu, Levaer Chametz. Rav Papa Amar, Mishmei de Rava, Al Biur Chametz. E Rav Papa fala em nome de Rava, você fala Al Biur Chametz. Então, todo mundo fala que tem que fazer brachá. Aqui a discussão seria se brachá é Levaer Chametz, e aí vai ser no verbo anular o Chametz, ou a brachá é al-biur chametz, sobre a anulação do chametz. Todo mundo concorda que as brachot têm que ser feitas, ovelha tzatan, que as brachot têm que ser feitas conforme você está fazendo a mitzvah. Agora, esse conforme você está fazendo a mitzvah é antes de fazer a mitzvah, para a maioria das coisas, no Sino Tratadaim, exceções. Agora, a gente vai ver por que o ovelha tzatan over antes, e vai falar se levaer chametz ou albir chametz, qual é mais linguagem de antes. Belevaer kuleal maloplig devadai lehabamash. Queimar chametz, anular o chametz, todo mundo concorda que isso aqui é para estar na cara que você vai fazer agora, depois. Que pligue a discussão deles, albir, sobre a anulação do chametz. Será que isso aqui também dá para entender que é o que você vai fazer agora? Imediatamente, ou parece que é sobre o que você já fez? Marta vai bem caramacho, mas Marta vai levar macho. Um fala que Rav Papi fala, não, você tem que falar levaer, porque albiur é como se tivesse feito antes, e você vai fazer ainda. E o outro fala, não, albiur também é como se fosse fazer depois, por isso fala albiur. Meitiveit, você fala albiur sobre a anulação, é como se você estivesse fazendo antes. Meitiveit, como é que você faz a brachá, baruch, Hashem Shem Tov Tzvanu, ala milá, sobre o milá. Sobre o milá parece também que você já fez, você faz antes. Se você falar que alabiur, alamilá é a mesma coisa. Estamos falando neima lamul, como é que você ia falar então? Falar lamul, ao invés de falar alamilá, falar lamul. Losaga de lavihu mael. Peraí, não é? A Gemara fala, quem falou que é sobre o moelo que tem a mitzvah de fazer a Brit Milá? Quem tem a mitzvah de fazer a Brit Milá é o pai. Então o moelo fala alamilá, sobre o milá, por quê? Porque é uma mitzvah geral para ele, seria específica para o pai. Havia bem mais que se fosse o pai que fizesse o Brit Enachinami, fala Gemara, Enachinami, se fosse o pai, realmente teria que fazer outra brachá, lamur, talvez não alamilá. Meitivei, Baruch Hashem, estamos falando da shchita, a pessoa que faz a shchita, ele faz sobre a shchita, se deveria fazer o que? Ele é a shchit, atamnami eichineima, como é que você deveria fazer? Neima lishchot, faz lishchot, que você vai fazer do verbo, a mesma coisa que está falando aqui. Losaga de lavi rushachat. Fala agora a mesma coisa, quem falou que é sobre ele que faz a shchita? A shchita é sobre a shchita geral, não é sobre ele especificamente que tem mitzvah de fazer shchita. Pesach Kodashim Michael Meber e Pesach e os outros Kodashim, os outros Korbanot, que sim tem a mitzvah específica dele fazer, ainda Hinami fala agora, realmente aqui também ele teria que fazer mitzvah no lishchot e tal. Meitivei, o celular a pessoa que faz o lavo para ele fala Shechianu Vekiman Vegian Lasmanazé. Primeiro ele faz Shechianu, depois a gente faz ao contrário hoje em dia. Metalola Setbor, quando a gente pega para sair de Jeová, achando que está me lá no Nitratulav. Aí a gente faz Nitratulav. Por que a gente não fala. Por que a gente fala Nitratulav também assim no geral? Ele não faz a brachá no verbo. Eu falo, uma vez que você já pegou antes, você pode ter saído de Jeová. Iachi Latzetbo Yatsami Bailey. Por que você falou antes que você pegou para sair e aí você faz a brachá? Você deveria ter falado que ele já saiu. Não, fala agora, Enachinami, o Mishum de Kabai, Elemit Naseifa, Sukkah, Tanarei Shanami Letzetbo. Uma vez que ele falou que ele ia falar no final da Braita sobre a Sukkah, ele falou também sobre sair de Lulav. Mas o Lulav, você não faz essa brachá porque pode ser que uma vez que você pegou a primeira vez, você já saiu da obrigação. Você fala no final assim, Sukkah. Uma pessoa que faz Sukkah para ele, Baruch Atah Hashem Ashechan Vekamat Vekamat das Mazan, na hora que está fazendo, na verdade, na Halachá não é assim. A gente faz Kavaná no Shechianu, que a gente faz no Kedush primeiro dia. Mas aqui fala a Braita que você faria, você está fazendo Sukkah, você faz Shechianu. Na hora que você você entrou para sentar nele, Omer, Baruch Hashem Shabbat Tzvanu Lesheva Sukkah. Você fala Lesheva Sukkah. Veilcheta al biur chametz. Se a halachá é al biur chametz, não levaer chametz.
Dechule alma miha meikara beina levaruchi. Todo mundo concorda que você tem que fazer a brachá antes de você fazer a mitzvah. Minalan, da onde a gente sabe que tem que fazer alachá, que alachá é você fazer a brachá antes de fazer a mitzvah. De amar a vida, amar Shmuel kola mitzvot, mevarech alem over la siatan. Todas as mitzvot tem que fazer a brachá, over la siatan. Você vai fazer imediatamente, você fazendo a mitzvah. E da onde você sabe que over é uma linguagem de antes da mitzvah? Mai mashma de hai over lista de akdumeyu. De onde sabe que esse over, essa linguagem de over la siatan é antes da Mishnah? Amaravnach Maritzchak, de amar krat, escrito no Pasuk, em Shmuel, quando foram avisar para David que Avshalom, o filho dele, morreu. Vayarot Achimatz derech Kikar. Achimatz, ele foi no caminho do Kikar. Vayavor et Akush. Ele passou, ele foi antes do Kush para avisar David que o filho dele morreu. Então, Lavor é antes, é antecipar. Abai Amar, Abai fala de outro passuco, está escrito em Bereshit, viu Avalifneem, que Yaakov, quando ele foi encontrar com Esav, ele se antecipou a todas as machanot. Ele se antecipou a própria Esav também. Ele se antecipou e foi lá encontrar Esav. Então, outro lugar que Avar, linguagem de antecipar. Vei bater, se quiser falar, você pode falar Meacha de outro lugar que está escrito em Michá. Vai Avor Malkam Lifnehem, Ve Hashem Berosham. Também é outro lugar que você fala, vai Avor Malkam Lifnehem, que ele próprio, antes do povo, Ve Hashem Berosham. Também é outro lugar que você pode provar que Yavor, Lashon de ouvir la Satan, é de você fazer antes. Que Rav, Amrei, Bem Rav, no Beit Midrash Rav, falaram, Chutz minat Tvilá be Shofar. Tudo se faz antes, fora Tvilá, que se faz depois, e Shofar. Bishlemat Tvilá, de Akate Gavra Lochazei, ela Shofar Matama. Tá bom Tvilá, porque antes a pessoa tá tamé, não pode fazer brachá, tá bom, você pode até entender que faz depois. Mas Shofar, por que você faz depois? E a ré pelo escritar o milanami. Se você falar, não, porque talvez ele vai tocar errado, e aí talvez ele vai fazer a brachá levar lá, ele vai conseguir tocar. Então assim também tem que fazer, então, para escritar um milá, se a pessoa fizer a escritar errado, faz a brachá da escritar, faz a escritar no animal e vê que está errado a escritar. Então lá, você poderia fazer depois, se for nessa lógica. Ela maravilha, falar então só a Tvilá, porque a Tvilá você está impuro e não o Shofar também. Tá, na minha casa também vem a Braita, fala, Tavala ve'alá beleato, Omer Baruch Hashem Ksam Doritzvanu ala Tvilá. Assim também fala outra Braita, que você fez a Tvilá e subiu do mikve, aí quando você sobe, você fala Hashem Ksam Doritzvanu ala Tvilá, depois que você já saiu da Tvilá.